Olá, março de 2026. Eu sou a Rose e sejam muito bem-vindos ao Pode Comentar. Hoje retorno depois de alguns meses afastada, mas volto com muita alegria, porque esse projeto deixou de ser apenas uma ideia. Se tornou para mim um hobby, espaço de reflexão, quase um diário falado, eu diria. Às vezes a vida nos pede uma pausa. É um momento para a gente respirar. Às vezes a gente precisa de um silêncio. E quando a gente se permite a isso, vem a vontade do recomeço. E é nesse recomeço, usando das minhas experiências, das minhas inquietações e meu olhar de mulher madura, que trago hoje o último episódio do tema Eu e as redes sociais. Mas eu quero abrir um parênteses aqui que eu posso retornar a qualquer momento com esse tema, porque ele é muito amplo, muito complexo e ele vive se renovando, né? Então esse debate sempre vai existir, tá bom? Aqui, nesse espaço, eu compartilho dúvidas, incertezas, meus sonhos, argumentos, meus achismos, as minhas verdades e não verdades absolutas, como eu sempre digo, mas tento trazer isso com as minhas emoções. Nos episódios anteriores, vamos lembrar que eu falei sobre o meu começo da minha interação com as redes sociais, como eu olhava aquilo com muita desconfiança, né? Aliás, até hoje, sobre fake news, sobre mentiras, e hoje da inteligência artificial, que pode, ao meu ver, ampliar tanto para o bem quanto o perigo. Nas redes sociais, o bem e o mal são debatidos, defendidos e acusados todos os dias. Existe uma enorme responsabilidade sobre o conteúdo que circula ali. E é sem checagem, sem filtro e sem classificação de idade, como acontece na televisão. É um país, parece. Um país sem lei, né? Como muitos dizem. Essas grandes empresas das redes sociais, elas faturam milhões. Elas influenciam governos, outras empresas e também as nossas opiniões. E muitas vezes se isentam da responsabilidade, alegando que o conteúdo é de terceiros. Pensando nisso, vendo só esse lado, temos que olhar para o outro, que é inegável que as redes sociais, elas também trazem oportunidades, conexões, informações positivas, voz para quem antes não tinha espaço. Se a gente for olhar as redes sociais, a gente vê que mudou a vida de muita gente. Elas podem ser, sim, uma ferramenta, mas elas também podem ser uma harpa. E hoje existe esse debate, né? E é aí que eu penso. Eu ainda acredito que as redes sociais são um espelho diferente, porque não refletem apenas o nosso rosto, refletem o que carregamos por dentro. Seguimos aquilo com que nos identificamos, defendemos o que nos representa, atacamos o que nos ameaça, ignoramos o que não queremos enxergar. Mas eu também penso, será que brigamos mesmo com o outro? Ou será que é com aquilo que o outro desperta em nós? Às vezes achamos que estamos debatendo ideias, mas será que não estamos protegendo nossas feridas? Também achamos que estamos argumentando,
Ou será que estamos reagindo? Talvez o problema não seja o que aparece na tela, talvez seja o que aparece dentro da gente, quando essa tela se acende. Porque no fim das contas, não é sobre o que a gente posta, é sobre o que a gente revela. Eu quero dizer para vocês que eu sou a favor da regulamentação das redes sociais. E eu explico por quê. Eu acredito em limites, acredito em responsabilidade e em proteção. Mas também acredito em consciência individual. Porque se for parar para pensar, nenhuma lei substitui o caráter, nenhuma regra substitui o equilíbrio. E talvez a pergunta mais importante seja: quem eu estou sendo quando estou online? Eu fico por aqui. E esse foi mais um episódio do Pode Comentar. Obrigada por estar aqui e até o próximo encontro.